Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, aquela notícia me deixou muito mal. Porque como que eu vou dizer isso? Eu gostava da Eveline, embora fosse uma coisa que ninguém soubesse. Eu tinha uma paixão secreta por ela. Repito, ninguém sabia. E também sempre procurei disfarçar muito meus sentimentos. Acho que nem ela mesma desconfiava. Sempre mantive em sigilo por um único motivo: ela era casada. E pelo pouco que eu conhecia a seu respeito, não era o tipo de mulher que se envolvia com outro cara na rua. De qualquer modo, era uma coisa sem nenhum futuro. Por tudo isso que eu já disse, né? O sentimento aí que eu reprimia. A única coisa que eu sabia era que suspirava por ela. Mas sabia qual era o meu lugar. Tinha consciência de que não valia a pena, sabe? Me arvorar e querer. Segundo a nossa colega, o pessoal ali estava vendo quem podia colaborar com qualquer quantia ali em dinheiro para comprar, né, as coisas da festinha de despedida dela. Dali da sala, todos nós ajudamos. Olha, eu fiquei numa aflição tão grande, só de saber que ela tinha pedido a conta, que não iria mais vê-la a partir da semana seguinte. Olha, me deu um aperto no peito. Se bem que, por outro lado, quem sabe não fosse melhor, né? Deixando de vê-la, talvez eu conseguisse esquecê-la. O fato de saber que ela tinha se separado também me pegou de surpresa. No intervalo do almoço, me aproximei e puxei conversa. Nunca tivemos, assim, muita intimidade, pelo menos não até aquele momento. Porque ela já tinha trabalhado ali, no mesmo setor que eu, mas não era assim, era uma coisa assim de muita intimidade. Perguntei: puxa, eu soube que você pediu a conta, é verdade? Pois é, Lua, infelizmente essa é a minha última semana. Sem eu ter perguntado nada, ela confirmou que tinha se separado. E foi uma surpresa tão grande para mim, porque isso já fazia 3 meses. E estava muito difícil para ela. Ela não estava dando conta de bancar as despesas sozinha. Por isso, ia voltar com o filho lá para a casa dos pais. Perguntei se não tinha outro jeito. Ela disse que não. Que, inclusive, não queria ir embora. Mas que estava com um monte de prestação para pagar, que já estava tudo acertado para ela ir e que não tinha mais como voltar atrás. Olha, eu fiquei muito, mas muito triste. E acho que ela percebeu. Lembro que falei: puxa, que pena, Eveline. Não queria que você fosse embora, mas não tem outro jeito, né? Nossa, Lua, não precisa ficar triste, não. Você parece mais triste do que eu. Quer saber? Tô mesmo, viu? Essa empresa não vai ser a mesma sem você. Na verdade, eu queria ter ido mais além. Eu queria ter tido coragem de dizer que gostava dela, que era apaixonado por ela, mas cadê coragem? Ela ficou olhando para mim assim, meio pensativa, como se estivesse meio desconfiada de alguma coisa. E olha, até acho que ela ia perguntar alguma coisa, mas acabou desistindo. Até porque um outro colega se aproximou, perguntando se a gente não ia almoçar, e aí o assunto morreu. Durante aquela semana, só eu sei a minha vontade de conversar com ela de novo. Mais do que conversar, de abrir meu coração. Agora que ela não tinha mais marido, quem sabe, né, fosse o momento para eu me declarar. E olha, tive um momento que eu cheguei a me aproximar dela.
Só que mais uma vez aquilo ficou entalado na minha garganta. Meu medo era, sei lá, de ofendê-la, ou de repente ela não se interessar e acabar estragando até aquela nossa amizade. No sábado, trabalhávamos até o meio-dia e a festinha surpresa que o pessoal tinha preparado ficou para depois desse horário, naturalmente. Só que de surpresa não teve nada, porque ela já meio que sabia, né? Ela acabou descobrindo antes. Algum colega deve ter deixado escapar. Para se ver o quanto ela era querida ali na firma, fizeram até uma festinha de despedida para ela. Eu nunca tinha visto isso acontecer em nenhuma outra empresa. Pelo menos nas empresas em que eu já tinha trabalhado. No fim, todo mundo foi lá abraçá-la, beijar seu rosto, inclusive eu. E quando chegou a minha vez, olha, eu apertei tão forte que acho até que ela meio que perdeu o ar. E falei bem pertinho do seu ouvido: Eveline, vou sentir tanta falta de você. Já estou com o coração apertado, sabia? Não sei se por conta do abraço ou se por conta daquilo que eu falei. Ela ficou me olhando assim quando a soltei, exatamente do mesmo jeito que tinha me olhado naquele outro dia, quando a gente conversou, e eu fiquei com aquele entalado na garganta. Era um olhar desconfiado, como se ela quisesse me dizer ou perguntar alguma coisa. Só que mais uma vez, infelizmente, ficou nisso. Nunca tinha sentido um aperto tão grande no peito. Olha, parecia que eu ia sufocar. Antes de todo mundo ir embora, eu ainda me aproximei e pedi o número do seu telefone. Incrível, mas eu não tinha. Não queria perder o contato com ela. Passei o resto daquele dia numa tristeza, mas numa melancolia, numa amargura. No dia seguinte, criei coragem e mandei uma mensagem. Quis saber se estava tudo bem, quando que ela ia viajar. E ela falou que tinha combinado com o pai de ele vir na terça-feira com um caminhão para buscar a mudança dela. No impulso, eu perguntei: então você vai só na terça? Escuta, será que não tinha como a gente se encontrar antes? Eu queria te encontrar mais uma vez. Olha, Luan, vai ser difícil. Estou encaixando as coisas aqui em casa. Só se você vier até aqui. Falei que podia ser. Pedi um endereço. Até porque eu poderia ajudá-la, né? A encaixotar as coisas. Para resumir, acabei indo até sua casa naquele dia mesmo. Olha, só de vê-la de novo, sem dizer uma única palavra, só por isso, já senti meu corpo assim todo. É difícil a gente explicar, né? O que sente quando está apaixonado. E a verdade é essa. Eu era apaixonado por essa mulher. Tomamos um café, conversamos um pouco, perguntei se ela queria minha ajuda. Só que em vez de responder, ela ficou me olhando assim, sabe? Daquele jeito. Só que desta vez, ao contrário das duas vezes anteriores, ela finalmente falou: Luan, queria te fazer uma pergunta. Eu passei a semana toda com uma cisma na cabeça. Você tem alguma coisa para me falar? Não sei, parece que você tem alguma coisa entalada. Tá tão na cara assim? É, mais ou menos, né? Respirei fundo, procurei me acalmar e fiz aquilo que já devia ter feito há muito tempo, mesmo correndo o risco de não dar certo. Confessei o que sentia. Estranho. Enquanto ela falava, sabe, dando a entender que não sabia, a impressão que me dava
é de que ela sabia ou pelo menos já desconfiava. Só que é claro, né? Não falou nada. No fim, eu ainda acrescentei. Sabe por que eu nunca te falei? Porque você era casada. Sempre procurei te respeitar em primeiro lugar. Eu nunca podia imaginar que você já tivesse separada há tanto tempo. Meu Deus, 3 meses, se eu soubesse. Olha, se eu pudesse, eu não te deixaria ir embora nunca. Porque eu vou sentir demais a tua falta. Aliás, vou ser bem sincero, viu? Não sei o que eu vou fazer da minha vida. Ela olhou pra mim e sorriu. Nossa, que exagero, Lua. Falei que era verdade. E era mesmo, né? Que mesmo estando ali diante dela, já estava sentindo a sua falta, coração apertado. Aquela saudade, sabe, por antecipação. E a vontade naquela hora era tomá-la nos meus braços, encher a sua boca de beijos. E teve um momento que eu pensei que isso fosse até acontecer, porque a gente ficou se olhando assim, de uma maneira tão intensa. Faltou pouco. De repente, escutamos um barulho lá fora. Um carro encostou ali na frente. Ela meio que me olhou assim, preocupada, e falou: deve ser o Rodrigo. O Rodrigo era o seu ex-marido. Eu não o conhecia, mas já tinha escutado aquele nome várias vezes, até porque ela vivia falando nele, né? Ela ainda disse: espero que ele não crie problema por te ver aqui, né? Fiquei pensando comigo: ué, criar problema? Troco de quê? Não estão separados? Mas só pensei, não falei nada. O fato é que o cara nem bateu na porta. Já foi entrando. Como se fosse ainda o dono da casa. Nós estávamos ali no sofá e quando me viu, ele estalou o olho. Ficou me encarando. Depois olhou para Eveline e fez um gesto com a cabeça assim. Como que perguntando quem era eu. Ela não mentiu. Disse que eu era apenas um colega de serviço, que tinha ido me despedir dela. Só que ele não gostou. E eu mais uma vez me perguntei: não gostou, mas a troco de quê? Esse cara não é ex-marido dela? Não faz 3 meses que se separaram? E o pior é que ele não só pensou, ainda falou assim, sabe aquela coisa sarcástica? Colega de serviço? Ela completou. Aliás, ele já estava de saída, né, Luan? O que eu podia fazer, meu Deus? Com aquela dica, né? Levantei do sofá, me despedi dela, não com um abraço, né? Nem um beijo na boca do jeito que eu queria, mas só com um aperto de mão. Fui me despedir também do cara. Olha, o cara é tonto. Sabe? Fui me despedir dele. O sujeito não me estendeu a mão. Engraçado, pelo que a Eveline tinha me contado, tinha sido ele quem deu o primeiro passo para a separação. Parece até, eu não entrei no assunto, sabe? Não fiquei perguntando, mas parece até que tinha outra mulher na parada. E agora estava ali, todo enciumado. Olha só, eu sei o quanto xinguei esse sujeito em pensamento. O que ele tinha de aparecer justamente naquele instante? Estragou minha maior chance. Na verdade, a única. Sabe o que eu fiz? Fiquei dando voltas ali pelo bairro, aí passava ali na frente da casa dela, para ver se o carro daquele infeliz estava lá ainda. E o pior é que das 10 vezes que passei, o carro continuava no mesmo lugar. Já tinha até anoitecido
e o infame continuava lá. Perto das 11h30 da noite, mandei uma mensagem desejando boa... Eu sei que não devia fazer isso, sabe? Mas mandei uma mensagem de boa noite para ela. E perguntei se o cara ainda estava lá. Só que ela não viu. Pelo jeito, já devia estar dormindo. Na segunda-feira, na parte da tarde, tive uma surpresa. Ela apareceu ali na firma. Diz que precisava assinar um papel, tinham ligado para ela. Pensa na minha felicidade quando a vi. A gente falou um pouco, mas bem pouco. E para minha surpresa, ela perguntou se eu queria terminar aquela nossa conversa do dia anterior. Falou que poderia ficar lá fora, me esperando na saída, se eu quisesse, claro. Se eu quisesse, imagine se eu não ia querer. Ela tinha deixado o filho com uma vizinha. Não teria problema de demorar um pouco mais. Olha, eu nem acreditei quando chegou o fim do meu serviço. Saí lá fora e ela entrou no meu carro. Cheguei a me beliscar para ter certeza de que estava acontecendo mesmo. Fomos ali perto, numa lanchonete. Ela falou sem eu perguntar nada, sem eu comentar nada. Falou que o ex-marido era um chato. Que tinha chegado na sua casa no pior momento daquele dia. E que ele tinha ficado lá, atazanando a vida dela até anoitecer. E ainda disse: sabe que ele ficou me acusando de ter alguma coisa com você? Imagine. Ele me trai, se separa de mim e ainda me culpa. Depois que a gente saiu ali da lanchonete, ela perguntou se eu podia lhe deixar em casa, lhe dar uma carona, porque assim a gente poderia ir conversando. Foi exatamente isso que eu fiz. Na verdade, eu ficaria com ela o resto da minha vida. Conversamos mais, inclusive sobre tudo aquilo que eu tinha dito para ela, né? E assim que chegamos à nossa casa, foi assim que eu pensei, quando estávamos chegando. Já pensou se essa fosse a nossa casa? A gente entraria, quem sabe até se beijasse, quem sabe até fôssemos para a cama, mas por enquanto era só a casa dela. E mesmo assim por pouco tempo, né? Já que ele estava de viagem marcada. Pensei, ela vai me convidar para entrar. Ah, que decepção. Não convidou. Só agradeceu pela carona, disse que precisava pegar o filho com a vizinha. Depois olhou assim para mim e falou: só que eu não quero ir embora sem deixar uma lembrança minha com você. Falou aquilo, meu corpo todo já tremeu, né? Depois se aproximou e, já imaginando o que ia acontecer, mesmo achando que estivesse sonhando, o que eu fiz? Fui na direção. Olha, eu nem sabia o que estava sentindo naquela hora. Só sabia que aquele seria o momento mais lindo de toda a minha vida. E quer saber? Foi mesmo. Nossas bocas se encontraram. Do jeito que eu já tinha imaginado 1 milhão de vezes. Foi o melhor beijo da minha vida. Até porque foi o mais sonhado. Depois, a gente ficou em silêncio. Aí ela segurou assim no meu rosto e falou: isso é para você sempre ter uma lembrança boa de mim. Se cuida, tá bom? Sempre que quiser falar alguma coisa, assim, conversar, ou é só me ligar. Bom, agora eu preciso ir.
Ela estava saindo pela porta do carro. Só que naquele momento, eu pensei numa coisa que meu pai falava para mim. Sabe, de brincadeira, claro, né? Ele brincava comigo. Seja homem, já que teu pai não foi. E a puxei pelo braço e colei minha boca na dela, de novo. Infelizmente, não foi aquele beijo de novela, demorado como eu queria que fosse. Mesmo assim, pelo menos da minha parte, teve a mesma carga de sentimento. Fiquei esperando ali até que ela entrasse pelo portão. Ela foi até a vizinha pegar a criança e só então eu tomei o meu rumo. Infelizmente, apesar de toda a esperança que eu tinha, sei lá de onde que eu tirava essa esperança, né? Mas eu tinha. Ela, infelizmente, viajou no dia marcado. Foi para Guarapuava, embora a gente continuasse se falando pelo telefone. Eu fazia questão de dizer todos os dias o quanto estava sentindo a sua falta. Depois de quase um mês, ela perguntou por que é que eu não ia até lá visitá-la. Que era uma ideia que eu já vinha alimentando há muito tempo. E sem pensar muito foi o que eu fiz. Cheguei lá num sábado à noite, me hospedei no hotel e a gente se viu no mesmo dia. Ficamos juntos. Inclusive, aconteceu aquilo que eu tanto queria, mas que lá no fundo eu tinha tanto medo que não acontecesse nunca, pois aconteceu. Fizemos amor. E passamos também a manhã do domingo juntos. E depois do almoço, adivinha? Eu voltei para Curitiba. Cheio de saudade. Coração estourando no peito de tanta paixão. Foi o melhor final de semana da minha vida. Ela disse que também tinha adorado. E para minha felicidade, a gente começou um namoro assim à distância. É claro que não é o ideal, mas é alguma coisa. Já estive lá em mais 3 ocasiões só para vê-la. Meu sonho é que um dia ela volte para cá, para ficar de vez. Já conversamos sobre isso, inclusive. Mas ela acha difícil até porque arranjou um trabalho, tem a escolinha do filho, e tem também os pais, né? Que não querem mais que ela volte. Imagine, se eu fosse mãe ou pai dela, não queria que ela voltasse nunca mais. Só que eu não queria ser mãe nem pai dessa mulher. Eu queria ser o seu marido. Eu queria ser o seu amor. De hoje para sempre. Eles, os pais dela, ainda não sabem da gente. Ela não contou. Achou melhor não comentar nada, por enquanto. Até porque o fim do seu casamento é muito recente, né? Eu até concordo, mas, de qualquer maneira. Agora, o problema maior é aquele xarope do ex-marido dela, que também vai para lá, de vez em quando. Teoricamente, para ver o filho. E, segundo ela, anda fazendo tentativas de se reconciliar. Ela me garante que eu posso ficar tranquilo, porque isso nunca vai acontecer. Ela também nem dá muita conversa para ele. Só que sabe quando você gosta de uma pessoa e de repente sabe que tem um urubu ali, sabe, voando, sobrevoando ali, entendeu como é que é? A gente fica tão inseguro. E é do jeito que eu estou me sentindo. Aliás, se tem 2 estados que eu posso dizer
que tomam conta de mim nesse momento é insegurança e paixão. Ela garante que eu posso ficar calmo. Não vai voltar para o ex-marido nunca mais. Tá gostando de mim. Eu tô cada dia mais apaixonado. Pensando seriamente, até na possibilidade de ir embora para lá. Tudo para poder ficar junto dela. Só que quando comentei sobre isso com ela, ela falou que é muito cedo, que melhor não tomar nenhuma atitude dessa por enquanto. Que é melhor deixar para ver como que as coisas vão se dar entre nós. Até pra gente não se arrepender mais tarde, né? Tanto amor que começa bem e depois acaba se perdendo pelo caminho. E ela também se preocupa muito com o meu emprego. Eu até concordo com ela, sabe? Assim, raciocinando pela razão. Mas de quem é que pode explicar isso pro meu coração? Até porque, mesmo que eu perca meu emprego, eu arranjo outro. E quer saber? Mesmo que não arranje, sei que se for para ficar do seu lado, nunca vou me arrepender. Porque estar com ela é tudo o que eu mais sonhei. É simplesmente tudo o que mais quero nessa minha vida.